Olá, essa é a aula 2, né? Nessa aula a gente vai tratar de duas coisas principais, do que a gente chama princípios fundamentais de economia e a questão dos fatores de produção e a sua remuneração, principalmente, a remuneração dos fatores de produção. Então vamos lá. O que que é economia? A gente viu na aula passada que a economia é o campo de estudo que se debruça sobre a questão da escassez dos recursos, né? Mas o que que a economia faz? Bom, a economia tem três problemas fundamentais que ela nos ajuda a responder. O que produzir e em quais quantidades? Então, o proprietário da terra, do exemplo passado, que tinha que decidir produzir entre soja e café e escolheu produzir café, ele está respondendo essa pergunta. O que que ele vai produzir na área que ele tem à disposição e em que quantidade? Ele tem que responder também, ele tem que saber também como produzir, que pacote tecnológico que ele vai utilizar. E também para quem? Quem que vai ser o demandante desse café? Esse café vai ser um café padrão, vai ser um café de qualidade, tá? A questão de como produzir para o produtor rural, ela é muito importante, porque ele tem que decidir o que a gente chama o pacote tecnológico. O pacote tecnológico nada mais é do que a combinação dos diferentes fatores de produção. O proprietário rural vai ter que escolher se ele vai comprar uma semente bastante adequada para aquele solo que ele tem, para as pragas que existem naquela região. Se ele vai comprar uma semente geneticamente modificada, cuja produtividade é maior, que adubo, que fertilizante, que defensivo agrícola comprar, que máquina utilizar. Então, essa decisão de diferentes insumos que ele precisa para o processo de produção, ele está respondendo essa pergunta, como que ele vai produzir? Quanto mais recurso ele tiver, mais dinheiro ele tiver, ele pode comprar um melhor pacote tecnológico, que já é essa junção de sementes, fertilizantes, maquinário, etc. Tá? Às vezes, se o preço do produto não está muito bom, ele já usa um pacote tecnológico não tão bom, né? Ele usa uma semente que não é tão cara e aí a produtividade não vai ser tão boa, tá? Então fiquem também com essa ideia de pacote tecnológico, que ela é essencial não só para a disciplina de economia, mas para todas as disciplinas que vocês vão ter ao longo do curso, tá? Aqui a gente está vendo os problemas fundamentais de economia e o produtor rural, ou empresário, ou o dono de uma fábrica, qualquer empresário, ele tem que responder essas três perguntas que são fundamentais num processo econômico. O que produzir e em que quantidade, como produzir e para quem? Quem que é o público-alvo dele, ok? A economia, ela se divide em dois grandes campos, o que a gente chama de microeconomia e macroeconomia. São expressões que vocês devem ver na televisão, nos jornais, né? Eu recomendo que vocês, desde o início da disciplina de Fundamentos de Economia, procurem ler o jornal, procurem ler os sites, né? Mesmo que não sejam especializados em economia, sempre tem algumas notícias relacionadas à economia. Então não precisa lá pegar um jornal super especializado em economia. A gente vai chegar lá, né? Mas no início, até para ser mais facilmente digerível por vocês, digerido por vocês, vão olhar os sites do dia a dia mesmo que vocês acessam, mas sempre tem lá algumas notícias do campo econômico, tá? Então, a disciplina também tem esse objetivo de ajudar vocês a entender o mundo que cerca vocês. Então, à medida que vocês vão lendo os jornais, assistindo televisão, com o noticiário econômico, vocês vão compreendendo melhor esses conceitos que a gente está trabalhando aqui e vai ajudar vocês ajudar vocês a serem melhores gestores do agronegócio, ok? A economia ela se subdivide em dois grandes campos, a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia é um campo de estudo que a gente vai tratar dos dois na disciplina, tá? De fundamentos, um pouquinho de microeconomia e um pouco de macroeconomia. A gente começa com a microeconomia, que nos ajuda a entender como que os agentes tomam as decisões. Então, por exemplo, um produtor rural, um consumidor, uma família ou um vendedor, como que ele toma a sua decisão de, por exemplo, um produtor rural, de comprar
escolher um determinado pacote tecnológico, comprar uma determinada semente ou um fertilizante e não escolher outro. O que ele está levando em consideração? O produtor rural gostaria sempre de ter o melhor pacote tecnológico, a melhor semente, a melhor terra, a melhor máquina, os melhores insumos, o melhor pessoal para trabalhar, só que nem sempre ele tem todo o dinheiro necessário para pagar esses fatores de produção. Então ele vai fazendo escolhas, tá? Então a microeconomia é isso, como que os agentes fazem escolhas. Vai ajudar a gente a entender isso, tá bem? Já a macroeconomia tem um outro objetivo. A gente, com a macroeconomia, se debruça sobre o que a gente chama de agregados macroeconômicos. Então, se na microeconomia eu quero entender como que o comportamento, como que uma família decide entre comprar uma lista de produtos ou outra lista de produtos, se uma família está decidindo comprar, não, esse mês nós vamos comprar só alimentos e pagar a escola. No próximo mês, além dos alimentos e pagar a escola, nós também vamos comprar roupas, né? Então, a microeconomia nos ajuda a entender essas decisões do âmbito das famílias, por exemplo, né? Já na macroeconomia, a gente não vai olhar para uma família específica, né? Como que uma família toma a decisão, né? A gente vai olhar em termos macroeconômicos, a gente vai olhar o indicador de consumo das famílias. Então, no geral, o que as famílias no Brasil estão consumindo? Se eu reduzir os juros, se o governo brasileiro reduzir os juros, o crédito vai ficar mais barato e o consumo das famílias brasileiras vai aumentar. Independente se elas vão comprar roupa naquele mês, pagar mais escola, viajar, etc. Eu sei que o crédito mais barato torna o consumo das famílias mais barato ou mais acessível, e aí o consumo das famílias aumenta, tá? Então isso a gente, na macroeconomia, além de consumo das famílias, investimentos no país são um tipo de variável que é acompanhada também. Investimento no sentido, em economia, investimento significa ampliação da capacidade de produção ou variação de estoque, tá? Então, quando o governo está incentivando a construção de uma estrada, ou uma fábrica está dobrando o seu tamanho, construindo um galpão novo, comprando máquinas, isso tudo aumenta o processo, aumenta a capacidade de produção da fábrica e do país. Isso que a gente considera investimento, tá? Quando a gente coloca o dinheiro no banco para render, isso é uma aplicação financeira, tá? Então, voltando rapidamente, a economia se debruça sobre a noção da escassez. A microeconomia, a gente está olhando como que os agentes tomam decisão, seja famílias, produtores rurais, empresários, quais são as variáveis que eles olham para tomar as decisões. Já na macroeconomia, a gente está olhando de cima, a gente está vendo, olha, como que está se comportando o consumo das famílias, no geral. Como que eu faço para estimular esse consumo das famílias? Bom, eu tenho que tornar o crédito mais barato, ou eu posso, como governo, liberar um FGTS, porque daí as famílias vão ter mais dinheiro em mãos e vão aumentar o seu consumo. Como aumentar investimentos. O governo pode gastar mais ou menos, ok? Então, isso são agregados macroeconômicos, são objetos de estudo do campo da macroeconomia. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que também é muito importante. Eu já tenho falado aqui na aula 2 e também na aula 1 de fatores de produção. Agora eu vou passar com vocês um a um para a gente saber quais são esses fatores de produção. Bom, o primeiro fator de produção são os recursos naturais ou as terras, que são muito importantes na produção agropecuária, ou os imóveis, né? Construções de fábricas, prédios, etc. Tá? Um outro fator de produção é tudo que é preciso para se produzir bens e serviços. Então, para produzir batata, por exemplo, eu preciso de terra. Eu vou precisar de uma máquina, um trator, um equipamento para aplicar um defensivo agrícola. Eu vou precisar de mão de obra ao trabalho, ou seja, eu vou precisar de um trabalhador para mexer naquela terra, para plantar a batata, para colher, para operar a máquina, né? Eu vou precisar de capital, de dinheiro, né? Porque eu preciso de fluxo de caixa para pagar as coisas do dia a dia, para pagar os meus fornecedores, etc.
e eu preciso de um gerente, não a pessoa física do gerente, mas de uma capacidade gerencial ou de gestão para que esses fatores de produção sejam alocados da melhor forma possível, sem desperdício, né? Para que eu vou ficar colocando mais defensivo agrícola na minha propriedade, na minha produção? Defensivo agrícola custa caro. Eu tenho que ter uma pessoa que tenha a capacidade de alocar naquela terra só a quantidade de defensivo estritamente necessária, porque senão eu estou desperdiçando e estou aumentando os meus custos de produção. Então, esses são os fatores de produção que a gente usa no processo de produção. São os elementos que a gente usa para produzir bens e serviços. Só que, como a gente viu na aula 1, os recursos produtivos, os recursos são escassos. Imagina, a terra, eu tenho um limite de terras produtivas no Brasil, no planeta Terra, etc. Máquinas, eu não tenho máquina, trator e colheitadeira dando sopa por aí. Mão de obra, mesmo mão de obra qualificada, mesmo que não seja tão qualificada a mão de obra ou mão de obra qualificada, eu tenho um limite também. Quanto mais qualificada a mão de obra, mais escassa ela é, né? Dinheiro, a gente sabe que também é difícil de obter, ele não é livre, né? Ele não dá em árvore, que a gente brinca, né? E bons gestores também é algo escasso. Então, como esses recursos não estão facilmente disponíveis, quem dispõe desses fatores de produção vai querer receber algo em troca, né? Então, se eu tenho uma terra, um imóvel, uma máquina, um trator, um equipamento, e eu não vou utilizar no processo de produção, eu posso alugar ou arrendar, né? No caso da terra, eu arrendo a terra para um terceiro explorar essa terra. Então, a terra é algo utilizado, é um fator de produção essencial na produção agropecuária, por exemplo. Se eu não tenho a terra, eu vou alugar ou arrendar a terra de um terceiro. Se eu tenho a terra e não vou utilizar na minha propriedade ou no meu negócio, eu vou viver lá na cidade, eu arrendo essa terra para um produtor que quer explorar essa terra. Em troca, eu vou receber um arrendamento ou um aluguel dessa terra. A mesma coisa vale para máquinas, prédios, imóveis, equipamentos, etc. Quem é o dono desse fator de produção, que é escasso, ele vai emprestar, entre aspas, esse fator de produção para quem quer utilizar no processo produtivo, mas é um empréstimo com uma remuneração, né? No caso desses terra, imóveis, máquinas, equipamentos, vou receber ou pagar um aluguel pelo fator de produção que é escasso. Trabalho, a remuneração do trabalho ou da mão de obra é o salário, né? Todo mundo sai de casa para trabalhar porque sabe que, por mais que goste do trabalho, porque sabe que no final do mês vai receber um salário, que é o que o salário? A remuneração pelo uso de um terceiro de um fator de produção que é o trabalho, né? O meu salário é a remuneração que o meu empregador me paga pelo uso da minha mão de obra no mês, ok? Os juros são a remuneração, desculpa, os juros é a remuneração do dinheiro. Então, quando você coloca um dinheiro no banco, ele rende juros, né? Juros é a remuneração do dinheiro que você emprestou ao banco. Ou se você está no vermelho e está tomando dinheiro emprestado do banco, o dinheiro é a remuneração, os juros é a remuneração do dinheiro que você está tomando emprestado do banco. Tá? E a capacidade gerencial, a remuneração é o lucro. Pense em duas franquias, uma na frente da outra, com a mesma quantidade de funcionários, o mesmo modelo de negócio. Por que uma pode dar um lucro na mesma região, etc. Por que uma pode dar um lucro maior do que a outra? Porque tem um gestor melhor do que a outra, do que o outro negócio, do que a outra loja. Então, o gestor tem a capacidade de evitar desperdícios, atrair clientes, fazer um bom marketing, etc. Tá? Alocar melhor os fatores de produção. Então, nessa aula 2, a gente viu a remuneração dos fatores de produção e a divisão entre microeconomia e macroeconomia. A gente vai utilizar esses conceitos na aula 3 e nas próximas aulas. Obrigado.